Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa, programa aguardadíssimo, né? Até porque daqui a pouco estará com a gente aqui o Leandro Demore, que é editor executivo do site da Intercept Brasil, que publicou, né, os vazamentos de diálogos dos procuradores e dos procuradores com o Sérgio Moro. E nós vamos entrevistá-lo. Acaba de adentrar a sala, né, o Leandro Demore, justamente o editor executivo do Intercept Brasil, que está aqui ao meu lado, né? E nós vamos entrevistá-lo para saber, né? Dá um tchauzinho lá para a câmera, Leandro. Daqui a pouco você vai dar o boa noite para o povo, né? Milhões de pessoas acompanham a gente pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, embora eu brinque que não seja um programa caça-cliques. Daí também não vou ficar implorando que vocês deem dedinho para cima. Dá dedinho para cima, aperta o sininho. Seja livre, seja livre. Don't you worry, be happy, tá? Mas, se quiser, pode também, né? Nas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E no aplicativo Band Rádios. E aí, Érico, tem uma circunstância que é qual? Mas, Reinaldo, e se eu perder? Se você... Ele tá variando o tom de voz. Ele tá variando o tom de voz. Eu gostei desse se eu bacana. perder, sair com o sotaque lá de 2 cordas. E se eu, porque é a minha cidade. Se perder, vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você acompanha o programa. Vou dar aqui o boa noite para a turma. Boa noite, Leandro Demore, que está aqui. Boa noite. Boa noite, Maiara Bastianello. Boa noite, o Rei. Érico Oyama, que já se manifestou. Boa noite, Reinaldo. E Fábio França. Oi, Reinaldo, boa noite. Queridos, eu ontem fui ver o show da minha querida Carminho, né, que estava no Teatro Opus ali no Shopping Vila Lobos. E olha, adoram o nosso programa. Adoram o nosso programa. Coisa e eu boa. fiquei de dedicar o programa hoje para as seguintes pessoas que vieram falar comigo, mas um monte de gente falou também, mas acabou não dando nome, porque não deu na fila, não sei o quê. Programa especialmente dedicado no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados hoje. Sim. Dia dos Namorados. Ao Lúcio, a Mariana, ao João, Valdemar, Larissa, Dilson, Amara, Mireia, Núria, duas queridas. Depois a gente acabou jantando até no meu restaurante, acabou se vendo. A Suzy, o Edson, o Renato, a Liane e o Eduardo. Vieram falar, fizeram selfie e tal, e gostam do programa, acham que... E eu gostei de ouvir, né, de muitos deles, que o bom do nosso programa está no fato de ser um programa isento. Isento em que sentido? Nós não temos ligação partidária de nenhuma natureza, né? Aqui se faz realmente o JSP, jornalismo sem partido. Nos interessa a informação. Mas o âncora não tem posição? Claro que tem, eu sempre exponho a minha posição, mas procuro fazê-lo ancorado em fatos, né? Não em preconceitos. E, sim, uma referência permanente desse programa, que são os marcos legais, os marcos institucionais. Numa democracia, ou a gente confia no arcabouço legal e, se não gosta dele, pede para mudar, ou então abrem-se as portas do inferno. Mas trouxe o editor executivo de um site que está publicando coisas captadas ilegalmente? Nós vamos falar disso aqui. Será que foi o Intercept Brasil que praticou a ilegalidade? Né? Vamos discutir isso tudo, tá certo? Mas, evidentemente, para os corações apaixonados, Fábio França, nós vamos botar uma belíssima letra da década de 60, acho que é de 60 a música, Minha Namorada, com letra do Vinícius de Moraes, música do Carlinhos Lira. Se você quer ser minha Olha que beleza. namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha, exatamente, essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser.
você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha Até morrer. até morrer. Ih, rei, não gostei. Achei um amor muito antigo. Esse negócio é somente minha, tem que ser minha até morrer. É claro que é uma música, né? Tá bom, então, daqui a pouco, vai. Não, vamos fazer já? Sim. Vamos fazer já? Hum. Os amores mudaram, né, Leandro? Não é mais esse negócio. É somente minha, é minha propriedade. É meu sim. Né, meu, sabe? É a meu, Maiara sim. não sei esse negócio, É, não. hein? Sai daí. Não tem dessa, não. Sim, mas há que se admitir que o mundo também tem variantes variadas. As pessoas fazem coisa diferente. Quer ver que bonitinho? Aí. Lindo essa música, Caetano Veloso. Tá combinado. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente... É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só É brincadeira. tudo e só verdade. brincadeira e verdade. Aí. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos. Nos sabemos só sem estarmos sós. Sem estarmos sós. Abrimos a cabeça para que afinal floresça Abrimos a cabeça. o mais que humano em nós. Floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão Então tá tudo bonito. dito e é tão bonito. E eu acredito. E eu no claro. acredito num claro futuro. O Leandro já vai falar. Mas ele também namora. Aventura do equilibrista em Pro cima do mundo. equilibrista em Então assim, cima. amor, amizade, tudo sem compromisso. Mas pode acontecer um troço no meio. Quer ver? Pode acontecer o quê? Vai. Não, sabe? Não quero sugar todo o seu Não, leite. desculpa, volta naquela música. Aquela música ainda. Assim, então tá combinado, tudo somente sexo, amizade, sem compromisso, estamos aí, estamos ficando. Estrada É, que seu acabou. caminhar já desenhou. mas aí vem o amor, Porque toda razão, toda palavra toda palavra vale nada quando chega. vale nada. Que é a Maiara. Quando chega. Aí a Maiara resolve virar proprietária. Aí ela, o quê? Agora é meu. Então, Comigo é assim, tava meu assim, bem. tudo somente sexo, amizade, tudo bem e tal, não sei o quê. Mas aí tem um lado da música que diz assim, mas e se o amor chegar em nós, pra nós de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Eu adoro isso. Porque quando você se apaixona, pra valer, é um tenebroso esplendor, né? O Camões já tratou disso. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Né? O amor é ambíguo, né? É um tenebroso esplendor. O esplendor ele ilumina, mas ilumina também trevas, que faz sofrer, especialmente quando não é correspondido, que é a maior tragédia que pode acontecer a alguém amar sem ser correspondido. Reinaldo, deixa de filosofia barata, que Beijo pra dona não é Reinalda. barata não, é coisa boa, é coisa boa. Olha aqui, The Intercept Brasil gerou um terremoto na política brasileira, que está só no começo, a meu juízo, porque a Lava Jato se tornou um ente. Veja, se vocês notarem, a Lava Jato se tornou maior do que o Ministério Público. Ela nasce no Ministério Público, ela seria um pedaço do Ministério Público, ela se tornou a dona do Ministério Público. Mas ela não se tornou a dona do Ministério Público, ela se tornou a dona do Supremo, ela se tornou a dona das leis, se tornou a dona da imprensa. Né? Por quê? Porque, meu querido Leandro, determinadas notícias estão para sair, alguém dizia, isso prejudica a Lava Jato. Então não pode. Se prejudica a Lava Jato, não pode. Tal decisão prejudica a Lava Jato. Isso é feito para prejudicar. Querem acabar com a Lava Jato. Estão acabando com a Lava Jato. Eu denunciei isso há 5 anos, eu venho denunciando esse clima. E a Lava Jato, a cada vez que tentaram destruir a Lava Jato de mentirinha, porque era mentira, ela só foi se fortalecendo. E foi arrancando licenças da sociedade para praticar ilegalidades. Eu vou dar um furo daqui a pouco aqui. Uma conversa envolvendo um procurador dizendo respeito a um ministro do Supremo, que vai sair. E vocês avaliam se aquilo é próprio de uma relação institucional ou se é coisa de boteco. Mas de boteco com consequências.
Chega de falar, Reinaldo Azevedo, deixa o Leandro falar um pouco. Não, gente, eu trouxe, mas é só para ficar me ouvindo. Não, mentira. Querido Leandro, o público e eu também, nós temos uma curiosidade. Há quanto tempo essa fonte de vocês entrou em contato? Como é que se deu isso? Como é que é? Conta um pouco desse bastidor, o que puder contar, naturalmente. Claro. Bom, boa noite, é uma honra estar aqui, Reinaldo. Obrigado pelo convite, né? Você é o grande orador do rádio brasileiro há muito tempo. Opa! Ninguém segura 1h20 no rádio impunemente, em todos os sentidos. Então, muito obrigado à bancada também. Reinaldo, a gente não está falando sobre a fonte porque a gente tem uma preocupação muito grande em protegê-la, né? Isso é um direito constitucional que a Constituição brasileira nos dá, você sabe muito bem, muito melhor do que eu. Sim, artigo 5º da Constituição. Tá? Exatamente. O que a gente pode falar é que a gente está trabalhando no material há cerca de 3, 4 semanas. O que não significa que a gente tenha recebido o material nesse mesmo período. Né? E aconteceu como acontece, na verdade não tem muito mistério, Reinaldo. Não é muito diferente de quando você faz qualquer outra matéria que uma fonte anônima entra em contato com você, né? Então essa fonte entra em contato com você falando que tem um material, ou seja, ela já dispunha desse material à época que contatou o Intercept Brasil e estava já disposta a repassá-lo aos jornalistas, por ter olhado aquilo e ter visto o evidente interesse público que todos vocês puderam ver depois nas reportagens do Intercept Brasil. E nós falamos, bom, então a gente quer dar uma olhada nesse material, a gente vai olhar isso, e a nossa principal preocupação na época era a autenticidade. Quer dizer, é muito fácil você cair numa bobagem do tamanho que vai arrebentar sua carreira e a carreira dos seus colegas, né? E, obviamente, a gente não queria arriscar 1 milímetro em relação a isso e também cometer injustiça com as pessoas citadas nas conversas. Porque só uma coisa, né, gente? São jornalistas profissionais. Exatamente. O fato de o site não ser um site do mainstream, vamos falar claro, que não é. Claro. Mas é um site profissional feito por jornalistas. É lógico. A gente tá... Qualquer um chega com qualquer conversa, e aqui deixa eu contar uma coisa, viu, Leandro, que você sabe, nós todos vivemos, o que eu recebo de coisa de maluco... Exatamente. Né? Diz assim, olha, é o seguinte... Eu lembro na Folha que tem um sujeito, se ele está vivo ainda eu lamento, mas todo dia ele chegava lá e dizia assim, estão começando, literalmente, parece piada, mas não, era verdade, já começaram a lotear a Lua, e eu tenho todas as provas. E claro que a gente saía, ele, por alguma razão ele conseguia acesso à Folha, hoje acho que não dá mais. E o primeiro que encontrava com ele, escolhia o seu amigo do dia, que seria a vítima do dia, dizia, olha, quem cuida de Lua aqui é fulano. Tem. Ainda tem muito da Lua que manda coisa pra gente. Ainda tem. Né? Então, assim, é preciso tomar cuidado. Então, evidentemente, suponho que vocês se encarregaram de saber se a coisa era séria. Claro. A gente fez todas as checagens possíveis, técnicas né? Porque, assim, o conjunto de elementos que a gente dispõe hoje, além do fato de ser colossal, é muito fácil o ouvinte entender. É um conjunto de elementos como se o seu grupo da família de WhatsApp tivesse ali. Então ali vai ter áudio, vai ter print screen, vai ter o link, vai ter o Reinaldo comentando o link embaixo, vai ter a tia que manda a figurinha, vai ter... A mecânica é a mesma, né? E então, isso nos permitiu fazer as verificações, porque, por exemplo, ali tem centenas de áudios. Ninguém vai conseguir imitar a voz de todas essas pessoas que nós conhecemos muito bem, obviamente entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, não vai conseguir imitar ele em 400, 500, 600, 700, 800 áudios. Você sabe, rapaz, que ainda bem que eu não tô lá, porque o Reinaldo Azevedo... Esse seria mais difícil. O Reinaldo Azevedo me imita muito bem. Esse seria mais ele difícil. Me imita muito bem. Eu até, quando eu falava que ele era... Ultimamente eu tô até gostando um pouco dele, que ele fala que eu não tenho culpa de nada. Mas antes eu chamar de bogreiro falastrão. E ele me imita bem. Esse não está ali. Não está ali? Não estou lá? Ainda bem, graças a Deus. Você não está lá. Ainda bem que eu não estou lá. Fala, Maiara! Eu queria saber como que você tem noção de como essa pessoa teve acesso a tanta informação. Olha, a gente não está falando Você está perguntando isso. se é hacker mesmo ou se não é hacker? A gente não está falando sobre isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara, Maiara, que é importante essa sua pergunta para a gente esclarecer para a audiência que está agora nos ouvindo, está no carro aí, voltando para casa. A gente não fala sobre a fonte, o que significa que a gente não fala sobre a fonte. Ponto. Todas as notícias que a gente tem visto, desde então, que reportam a
ataques hacker e mil coisas assim, as pessoas que estão falando isso que precisam apresentar provas ou acionar a justiça, mostrar a perícia dos seus celulares. E se foram hackeadas, eventualmente foram hackeadas. Importante, por alguém, né? eles nunca disseram que são hackers, tá? Nós não temos relação nenhuma com isso. Nós recebemos um conjunto de informações e, como jornalistas, verificamos, avaliamos a autenticidade. A partir daquele momento que nós separamos o que é foro íntimo do que é interesse público, nós estamos começando a reportar o que é interesse público que a população brasileira merece e precisa saber sobre a, aspas, maior operação anticorrupção da história deste país, fecha aspas. Sim. Se isso não existe interesse público, que as pessoas saibam como essa operação operou nas sombras, então não existe mais interesse público nesse país. Exatamente. Fala, o Érico Oyama. E, Leandro, ainda na linha das críticas que vocês têm recebido desde domingo à noite, principalmente segunda-feira com os analistas de internet, principalmente, como que vocês respondem essas críticas de que estariam se aproveitando de um trabalho criminoso? Olha, como a gente não fala sobre a fonte, quem está dizendo que o trabalho, que a obtenção foi criminosa ou não, precisa investigar e provar se foi criminosa ou não, né? Então, é muito importante a gente deixar claro para as pessoas. O trabalho do jornalista, quando você recebe... Se você está, por exemplo, você está na sua casa, eu vou fazer uma figura de linguagem muito simples. Se não for figura de linguagem, você me corrige, pelo amor de Deus. Pois Tá? não. Você está na sua casa... Esse Reinaldo, inclusive, gosta de corrigir meu português. Gosta. Mas professor de cursinho, esse mesmo. Você está na sua casa e alguém joga um pacote de documentos pelo portão, tá? E você só ouve um barulho, a pessoa sai correndo, você nunca mais viu, não sabe quem é. Você vai lá, ó, abre aquilo e descobre, por exemplo, que existe um centro de tortura clandestino no centro de São Paulo, operado pelo Estado. E que lá tem 10 pessoas presas sendo torturadas, que as famílias acreditam que foram sequestradas ou desapareceram. O que você, como jornalista, faz? Verifica a autenticidade e, a partir do momento que aquilo é uma informação verificada, que você tem certeza do que você está fazendo, você denuncia publicamente. Você não vai olhar pelo portão e falar: "Ih, não sei quem jogou. Ah, então vamos queimar, vamos fazer churrasco com isso aqui." Isso seria de uma irresponsabilidade tremenda. É muito... Isso é uma figura de linguagem, Renato? É uma figura de linguagem. Muito Você criou, na verdade, como é um conjunto de metáforas, você criou uma alegoria. Alegoria, uma alegoria. Isso. Mas que inclui a metáfora, Tá necessariamente. ótimo. Então, o que a gente está fazendo é avaliar documentos com interesse público evidente. Mostrar como a operação pulou por cima de várias barreiras, vários marcos legais, cometeu ilegalidades e cometeu coisas que agora os juristas e o sistema de direito judicial vai analisar e vai julgar conforme deve ser julgado. E as pessoas vão julgar a operação conforme ela deve ser julgada a partir dos fatos novos. Né? E deixa eu dizer uma coisa aqui, Leandro, é uma posição minha, que eu não sei se é mas eu acho que não há dúvida a respeito disso. E eu quero agora convocar aqui os nossos coleguinhas, em especial aqueles... Eu nunca fui um lavajatista, né? Eu sempre fui de outra religião, né? Eu sou católico, eu sou lavajatista. Eu sou ateu. Tá. Você não me informou! Então, eu vou ficar longe, Tá bom. porque ateísmo diz que pega. Não pega. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou lavajatista. Agora, os lavajatistas, em particular, ainda que fosse trabalho de hacker, não foram eles que hackearam. Foi trabalho de hacker, está na mão deles? É de interesse público? A veracidade está dada? O papel é publicar. Venham cá. Me responda aqui. Como é que é aquele negócio? Foca em mim. Quando o juiz Sérgio Moro vazou uma conversa, conscientemente vazada, sabendo que o vazamento era ilegal, que a gravação era ilegal, levou um pito depois do Teoriza Vaz. Aliás, eu tenho aqui o meu furo diz respeito a isso. Era um juiz praticando uma ilegalidade. Um juiz que tem o dever funcional de cumprir a lei e de fazer cumprir a lei, porque o dever de cumprir a lei todos temos. O dever de fazer cumprir a lei, esse é próprio do juiz. Não era ilegal também? E as pessoas não publicaram alegremente? Cada vazamento que teve da Lava Jato foi legal ou ilegal? E a imprensa não publicou gostosamente?
Agora resolveram ter um surto de moralismo? Exatamente. Cada vez que você vê no telejornal uma informação que deveria estar em segredo de justiça, que foi vazada para alguém, algum funcionário público dentro da estrutura cometeu um desvio de função. Cometeu um desvio de função. Isso é uma ilegalidade. E outra pergunta, né, que eu faço aqui ao Leandro e à bancada. Alguém viu alguma investigação a respeito disso? Pelo contrário. Eu fui vítima de vazamento. Uma conversa minha com a Andréa Neves, conversa gravíssima. Eu falei, oi André, que era a minha fonte. Você lê a matéria da Veja? Eu falei, lia, chama porcaria. Olha que coisa grave. E era? Interesse público E era, completo. porque a conta que diziam que estava lá não estava. Até hoje não apareceu. Achei uma porcaria. Não sei o que tal. Aí eu citei o poeta Cláudio Manuel da Costa. Um erro, deveria ter citado Tomás Antônio Gonzaga, já que era coisa de mineiro. Tomás Antônio Gonzaga nem era de Minas. Né? Mas, de qualquer modo, cresceu ali. Era isso que tinha na conversa. A Lava Jato resolveu vazar. Eu pedi investigação. Aconteceu alguma coisa? Foi arquivada. Foi arquivada. E aí tem uns bananas, uns herdas que andam por aí e dizem assim, o Reinaldo só passou a enroscar com a Lava Jato depois que vazaram a conversa dele. Não, foi o contrário. Vazaram a minha conversa porque eu enroscava com a Lava Jato. Porque era chato eu enroscar com a Lava Jato, e aliás eu estou também nas conversas, né? Muito obrigado por vocês terem dado destaque. Jurista. Jurista, com aspas, né? O Dallagnol escreve com aspas, ele faz assim com o dedinho, ó. Por que a minha crítica era incômoda? Porque eu não sou petista, porque eu não sou de esquerda. Eu sou liberal. Ideologicamente falando, eu sou de direita. Direita liberal. Eu não sou de extrema-direita fascista. Né? E aí a minha crítica incomodava, porque eu não podia falar assim, olha um petista criticando. Eu não sou petista. Aliás, os petistas, eu tenho 4 livros pegando o pé do PT. Justamente porque eles não gostavam muito de leis no poder. Eu gosto. Nós temos agora, quem vai fazer pergunta para você, é um rapaz que ele entrou aqui como Fábio França, mas aí, com o tempo, Você foi percebendo. eu fui percebendo certa coisa e hoje eu chamo de Fábio Cuba, em homenagem. Fala, Fábio França. Ô, Leandro, você já falou um pouquinho sobre isso na sua primeira resposta, mas eu acho importante detalhar. Já é uma certa mudança de abordagem do assunto, tanto por parte do Moro como do Dallagnol, para o seguinte sentido: as mensagens teriam sofrido adulteração. Ou seja, quem vazou as informações teria acrescido mensagens que não estariam na troca original. Tecnicamente é possível. Você tem lastro para isso, né? Tem um currículo longo aí de repórter investigativo. É possível? Vamos deixar bem claro uma coisa. Quando eles se pronunciaram pela primeira vez depois das reportagens, nem o Ministério Público Federal, nem o procurador, nem o juiz colocaram em dúvida a autenticidade das mensagens. Verdade. Em nenhum momento. Eles sempre se apegaram a um suposto, segundo eles, crime cometido por um hacker. Essa é a linha de defesa. A legitimidade e a autenticidade do material não está sendo colocada. E qualquer tentativa de mudar essa narrativa não vai colar. O material é autêntico, é colossal, tem muita coisa ali dentro e a gente pode bater versões, né? Eventualmente, se eles tiverem as mesmas conversas para apresentar, a gente pode fazer um match, um shallow now ali pra ver, né? Isso, é a hora do shallow now. Shallow now. Shallow now. Então é muito importante isso. O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e a Lava Jato não colocaram em dúvida a autenticidade das mensagens, porque elas são autênticas. Em relação ao contexto, tudo o que está escrito ali, a maneira como as coisas estão colocadas, elas estão colocadas como elas foram colocadas. Não existe contexto para o juiz da Lava Jato perguntar a opinião do procurador sobre se solta as fitas do Lula e da Dilma ou não. Não existe contexto possível para isso. Essa pergunta não deveria ser feita. Nenhum contexto seria de Não existe contexto para nada do que está naquela matéria. Só para esclarecer, desculpa, Leandro, não perca o fio. Para quem está ouvindo, eventualmente não está ligando com o que o Leandro está dizendo. Quando gravada a conversa de forma ilegal da Dilma com o Lula, forma ilegal, porque feita fora do período permitido, e como tinha a Dilma ali, tem que ter autorização do Supremo. E o Sérgio Moro divulgou a conversa. Antes da divulgação da conversa, o Dallagnol pergunta para o Moro, você vai divulgar? Em última instância, eu estou resumindo aqui. O Moro diz, sim.
Ah, não, e o Ministério Público concorda? Sim. Qual é a posição do Combina. Ministério Qual Público? a posição do Ministério Público? Qual é o contexto que pode ser salvo essa conversa? Além disso ser ilegal, é o quê? Nada, só é ilegal. Quando o juiz diz que uma fonte passou para ele uma possível testemunha em um processo, que é para procurar essa fonte, e o procurador fala, não, vou procurar essa fonte então. Então ele vai, procura a fonte, volta ao juiz e fala, a fonte não quis falar, então estou pensando em intimá-la com base em notícia apócrifa, ou seja, apócrifa para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Falsa, né? O que exatamente o procurador quis dizer com intimá-la com base em notícia falsa, não está claro ali, mas que tipo de contexto um juiz pode requerer para apontar para a acusação uma testemunha num processo no qual ele vai julgar. Então, assim... Queridos, desculpa, Leandro. Especificando bem direitinho, porque assim, você como conhece bem a coisa, às vezes, né? A pessoa que está do lado de lá. Tem um dado momento que o Sérgio Moro diz que teve acesso a uma informação de que uma testemunha estaria insatisfeita porque estaria obrigada a botar em seu nome propriedades que pertenceriam a um dos filhos do Lula. E esta pessoa estaria disposta a falar. Isso é o Sérgio Moro. Provavelmente isso era falso, porque não apareceu nada disso. O Moro fala, eu tenho essa pessoa, a fonte é séria. O juiz está passando, o que seria uma testemunha. Esse juiz é isento. Aí fica claro que o Deltan Dallagnol vai atrás da pessoa, a pessoa não quer falar. Aí o próprio Deltan Dallagnol, então, aventa a hipótese de criar uma situação falsa que obriga a convocação dessa pessoa. O Sérgio Moro, em vez de desligar o telefone e chamar a polícia, sabe o que ele faz? Ele diz, é preciso formalizar isso. Isso é um juiz isento? Eu não consigo imaginar em que contexto isso poderia salvar todo esse arcabouço de conversas que tem ao longo de 2 anos entre eles. Não há notícia, por exemplo, nessas conversas, de que ele tenha feito o mesmo com os advogados de defesa. Em nenhum momento ali ele passa uma testemunha para o advogado do Lula ou de sei lá quem. Olha, tem uma testemunha aqui que pode salvar o Lula. Aliás, essa é uma boa questão. Você imagina se alguém pega por alguma razão, vamos pegar ministros que eles acham que são petistas, que dizem... você imagina se o Ricardo Lewandowski é flagrado numa conversa passando instruções para livrar a cara do Lula. Estaria acontecendo o quê? Eu fiz o mesmo exemplo com o Sérgio Moro. Imagina se as conversas, em vez do Deltan, fosse o Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. E durante 2 anos eles conversam em privado, o advogado do Lula e o Sérgio Moro, e o advogado sendo instruído para livrar a cara do Lula de um processo. Seria escandaloso. Porque, como é escandaloso. Que fique claro, o juiz conversar, receber advogado de defesa, conversar, é normal, conversas republicanas. Isso não é republicano? Um juiz passar adiante, sugerir uma testemunha? Um juiz compactuar com o que parece ser uma falsa operação para conseguir ter o depoimento de alguém? O que há de bacana nisso aí? De legal nisso aí? O juiz falando, está na hora de ter outra operação? Não. Eu acho que é assim também, Reinaldo, que as pessoas... Eu acho importante as pessoas se colocarem no palco. Eu acho que isso funciona muito, assim. Se você sofre um acidente de trânsito saindo do seu trabalho, né? E aí, eventualmente, tem alguém que se machuca nesse acidente. Mais levemente. Mas aí é obrigado a seguir processo, né? Quando tem um ferido, é obrigado a seguir processo. Imagina você chegar na sala de audiência e, sem saber, o promotor e o juiz ficaram se conversando para combinar o seu processo. E você chega lá como um pateta com o seu advogado de defesa, você não sabe de nada. Como se diz no direito, é paridade de armas, né? Você vai pra guerra com a serrinha, faquinha de serra, e chega lá, tem 2 pessoas com um machado na sua cabeça. Isso, se a gente aceitar isso em cada comarca dos 5.500 municípios desse país, a gente vai viver uma anarquia judicial absoluta. Nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos viver no Estado de Direito ou no Estado da anarquia? É a Lava Jato que está subordinada ao Ministério Público ou ela subordina o Ministério Público? Ela está sujeita às leis do país ou as leis do país vão ficar sujeitas às vontades da Lava Jato?
É disso que se trata, queridos. E agora isso veio a público. Eu me sinto, viu, antes de eu ter que ir para o comercial, eu me sinto intelectualmente recompensado, ainda que eu lamente tudo isso, Leandro, eu lamento mesmo, né? Que eu tenho filhas que estão aqui, que daqui a pouco terão filhos. Vocês podem esperar, viu, meninas? Eu não estou sugerindo nada já. Dia dos Namorados, hoje, de repente eu falo assim, começa, né? A multiplicação dos peixes. Né? Foi naquele dia. Começa. Eu lamento tudo isso profundamente. Agora, do ponto de vista intelectual, eu me sinto recompensado. Porque eu sempre apontei esse conluio